A história do povo Tembé Tenete-Rara é marcada por muitas lutas. Lutas nos documentos, nos processos, nas audiências. E também lutas físicas, enfrentando a invasão de madeireiros, resistindo com coragem para proteger seu território. Foi uma longa caminhada, até que, em 1993, a terra indígena Alto Rio Guamá, a Tiarg, fosse finalmente demarcada. Uma conquista fruto da resistência e da união de um povo que nunca desistiu de sua terra. Eu comecei a ter informação e comecei a lutar em 82. Em 82 eu comecei a me articular, porque naquele tempo saiu uma notícia lá na Jornal Liberal que os Tembé tinham acabado. A gente tive uma reunião no Oiapoque, promovida pelo CIMI, e a gente foi convidado e lá a gente foi para marcar presença. Então de lá para cá a gente começou. Já tinha foi convidado para uma assembleia em Brasília, já com os outros índios da organização, aí a gente foi começando a se mobilizar e começando a aprender o que tinha que aprender para lutar lá fora. E buscar o que a gente tinha aqui do passado para poder, e foi aí que nós começamos a lutar. Aí depois a gente já se juntou mais, já fizemos uma aliança com os parentes do Curupi. Aqui eu lutei muito, por exemplo, nós lutávamos aqui e era difícil, porque na época não tinha caça nem peixe. A mata queimou tudo e o rio não tinha peixe. A gente ia trabalhar, a gente ia para missão, para o mato, e a mulher ficava trabalhando com fome, e às vezes quando vinha às vezes com medo, né? Porque a gente ia mexer com o invasor, podia ele vir qualquer hora, né? Eu cresci vendo nosso território sendo invadido. Quando eu cheguei aqui era só mata, mas bem aqui assim, é onde o irmão dele mora, né? Que é o outro cacique. Falou, olha, a gente escutava as varas de motosserra, estava extraindo a madeira, e aí foi a nossa luta, né? A nossa luta, e a gente começou a lutar para defender esse território. Porque nós vivemos num território, né, que sofreu uma invasão muito grande, né, de invasão, de madeireiro, né? E aí isso trouxe um impacto para nós muito grande, muito ruim na nossa própria alimentação, né? Aqui em 95, aqui no Guamá, nós passamos fome, né? Porque a caça não tinha, o peixe não tinha. Os invasores estavam aqui, quase que expulsando nós. Se sujeitemos até fazer um pico uma vez, né? Para dizer, daqui vocês não passam, né? Mas nós não tínhamos mais alternativa. Então nós sofremos muito aqui, preconceito, né? Em Capitão Poço nós não podíamos andar, né? Porque os madeireiros queriam pegar a gente, porque a ambição pela madeira foi tão grande no nosso território que na região entre Coraci, Paraná e Piriá praticamente zerou, acabou tudo a mata que tinha, ficou na vassoura de botão, né? E isso nos prejudicou muito, né? Acabou com a nossa cultura, com isso nós não tínhamos a caça, nós não tínhamos as árvores para nós tirar o material para nós fazer nosso artesanato, né? Até o próprio material para fazer arco, que é o pau d'arco, era o principal que eu levando. E isso vem nos terrorizando muito com essa invasão, até hoje ainda, né? Lutando por nosso território não é muito fácil, é meio perigoso, tem vezes que a gente sente ameaça, né? Porque muitos invasores lá fora conhecem muita gente, aí tem vezes que ele conhece a gente no mato, né? Aí depois fica ameaçando a pessoa, dizendo que vão matar e aquilo, aí a gente fica meio receio de andar na cidade uns tempos, aí depois a gente vai para Israel de Gelo, não demora. Mas a vida é assim, a gente tem de lutar pelo nosso território. Eu acho que deve uma fase de resistência, né, para nós, de ser mais visto, mais reconhecido um pouco, né, nos outros órgãos do governo, né, para entender como é a luta da gente dentro do território, porque tem muitas vezes o governo não entende como é nosso risco, nossas lutas dentro do território. Então, para a gente construir uma casa, né, a gente tem que começar aqui pelo alicerce dela. Então a nossa luta, ela vem lá dos nossos antepassados, então ela vai continuar dentro de nós. Eu vou morrer, o meu filho vai ficar, vai vir um filho do meu filho e o nosso território vai ficar. Então nós sempre lutamos pela defesa do nosso território. Então,
com a perspectiva do projeto, ou qualquer projeto que chegue aqui dentro do nosso território, a nossa expectativa e a nossa esperança vai ser botar à frente de todos os outros objetivos a proteção do nosso território. Além da experiência que a gente ganhou muita coisa, porque quando nós fizemos uma aliança junto com o pessoal do Gurupi, a gente avançou mais. Porque nós tivemos espaço no Ministério Público, tivemos espaço no Judiciário, tivemos espaço na Câmara dos Deputados lá em Brasília, tivemos espaço na FUNAI em Brasília, que foi quando nós conseguimos a homologação da terra, na Retifac. Então, a gente foi buscar esse conhecimento e depois a gente partiu para a luta, né? Pedir a homologação da terra, a primeira coisa que eles pediram, cadê a cadeia de campo? Quem tem que ter é FUNAI, a do está em Belém. Cadê os advogados? Não sei. Os advogados escondiam porque os advogados pegavam o dinheiro do fazendeiro para não deixar ir adiante a luta, né? Mas nós conseguimos quebrar os protocolos, tiramos todos os advogados, saíram da FUNAI. Ele embora. Então de lá para cá a gente começou a lutar e até que nós chegamos ao objetivo que nós tínhamos que chegar. Nós lutamos junto pela terra, lutamos junto pela educação e lutamos junto pela saúde. Eram 3 compromissos que nós tínhamos para a comunidade, era isso. E chegamos. Chegamos, nós temos hoje, pode dar graças a Deus, a nossa luta e a vontade que nós tivemos de trabalhar. Meu avô sempre dizia assim, nossa luta antigamente era muito com arco e flecha, hoje é com a caneta e o papel, que a gente está aqui assinando, e tem outro ali que está olhando e está dizendo, olha, é isso aqui que ele quer, é isso aqui que eles vão querer de hoje em diante. Então, para nós garantir isso, é importante nós ter o nosso território protegido e pessoas capacitadas que venham levar essa luta, que o nosso antepassado muitas vezes lutava só com o braço. E nós hoje vamos lutar com a sabedoria, com papel e caneta. E nossos antepassados, a maioria deles são analfabetos, né? Mas na prática, no diálogo, eles sabiam, eles entendem bem. Os saberes indígenas. A terra indígena Alto Rio Guamá, a Tiargue, possui uma área de aproximadamente 280 mil hectares. Nela vivem cerca de 614 famílias do povo Tembé. É um território extenso, dividido em 2 grandes regiões. Ao norte fica a região do Alto Rio Guamá, que abriga 19 aldeias. E ao sul está a região do Gurupi, que também conta com 19 aldeias. Com uma área tão vasta, proteger esse território sozinho se torna um grande desafio para os Tembé. As fronteiras são vulneráveis e a presença de ameaças, como a exploração ilegal de madeira, ainda é constante. Mesmo após a homologação da terra indígena Alto Rio Guamá, os desafios continuaram. Durante anos, o território continuou sendo invadido por madeireiros, fazendeiros e colonos. O povo Tembé resistiu. Lutou com coragem, enfrentando os invasores, muitas vezes com as próprias mãos, arriscando a vida para proteger sua terra e sua floresta. Nos anos de 2022 e 2023, uma intensa operação das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização promoveu a retirada dos invasores. E, em junho de 2023, aconteceu um marco histórico: a desintrusão da terra indígena Alto Rio Guamá. Na ocasião, foi realizada uma cerimônia simbólica de entrega do território ao povo Tembé, com a presença de autoridades, lideranças indígenas e representantes de instituições públicas. Um momento de reconhecimento, reparação e fortalecimento da luta por justiça territorial. O processo de desintrusão, obedecendo o marco judicial, o governo federal fez a desintrusão do território Alto Rio Guamá e hoje nós estamos trabalhando para ocupar o território desocupado. E esse processo ele está se dando de forma um pouco lenta, né? Porque o apoio também do governo federal e dos nossos parceiros ainda são muito limitados, mas a gente está trabalhando com todas as aldeias para a gente poder ocupar, que essa área historicamente é uma área que ao longo dos anos a gente vem brigando por ela. No ano passado houve a desintrusão da nossa área, né, total, né? Mas mesmo assim, a gente está sofrendo muito com isso. Porque nós não temos um projeto nenhum. O nosso desejo era reflorestar as áreas onde foi desmatada, né, pelos invasores,
pelos fazendeiros que tinha na reserva, né? Teve aí a desintrusão, o pessoal saíram, só que depois eles voltaram. E com essa equipe que a gente estava, a gente foi, a gente trabalha conscientizando. Olha, pessoal, vocês não podem vir para cá, que aqui é uma área restrita, uma terra indígena. E aqui a gente estamos agora tomando de conta novamente e a gente vai preservar. A parte que eles estavam tomando posse ficou devastada só com capim, né? Eles trabalhavam muito com gado. E a nossa terra ela é bastante degradada, algumas partes, né? Onde os não indígenas trabalhavam. Então a gente foi em algumas vilas que tinha, né? Tipo como a vila Água Preta e algumas outras vilas que tinham perigosas, né? Pessoas também traficantes, né? Entram para dentro, estavam fazendo plantio de drogas, né? Inclusive a polícia ano passado prendeu muita droga aí, né? Queimou. A gente já foi também, a gente trabalhou também com algumas cenas também dessas, né? Inclusive entra também muita gente para caçar, retirada de açaí, que aqui é a nossa área que é muito rica relacionada a açaí. O povo Tembé da terra indígena Alto Rio Guamá nunca teve um protocolo de consulta, um instrumento essencial para garantir que suas comunidades sejam ouvidas de forma livre, prévia e informada, sempre que algo possa impactar seus direitos e territórios. Entre dezembro de 2024 e maio de 2025, com o apoio do programa Trópico em Movimento da Universidade Federal do Pará, esse importante documento começou a ser construído de forma coletiva. A jornada começou com uma reunião informativa na aldeia Tecohal, no dia 17 de dezembro. Depois, entre os dias 1º e 15 de fevereiro, a equipe percorreu todas as aldeias do território. O acesso era difícil. Estradas de barro, longos trechos pela mata e aldeias que só podiam ser alcançadas de barco, em viagens que levavam horas. Foram realizadas 4 oficinas comunitárias nas aldeias. Dia 4 de fevereiro, Aldeia Cajueiro. Dia 6 de fevereiro, na aldeia Tecohal. Dia 10 de fevereiro, na aldeia Frasqueira. Dia 14 de fevereiro, na aldeia Ituaçu, reunindo lideranças, caciques e moradores para construir, juntos, a estrutura do protocolo. Além das oficinas, também foi feita uma pesquisa socioambiental em todo o território, coletando dados importantes sobre a realidade das comunidades. E no dia 18 de março, na aldeia Cajueiro, aconteceu a reunião geral de finalização do protocolo de consulta. Foi um momento marcante, com representantes de todas as aldeias reunidos para tomar decisões fundamentais. Ali, o povo Tembé definiu como será o processo de tomada de decisão dentro do território. Para que qualquer projeto seja aprovado, será necessário o consentimento de, no mínimo, 70% das aldeias. Uma escolha coletiva que reafirma seus direitos e fortalece ainda mais a união do povo Tembé na defesa do seu território. Hoje nós saímos de uma reunião onde nós estávamos formalizando um processo de protocolo de consulta, que é onde nosso povo Tembé do Alto Rio Guamá não tinha isso legalizado. Hoje nós concluímos a finalização para que possa registrar, homologar esse protocolo. E o protocolo é esse que é onde vai nortear a nossa resistência e o respeito da sociedade com a gente. Nesse protocolo que a gente criou, vai definir a responsabilidade da empresa com a gente e nós com a empresa, para que possa formalizar um projeto, que esse projeto tenha um objetivo de trazer resultados positivos para a comunidade. Possibilita a ser ouvido, não é? E também saber do que as pessoas pensam sobre nós, né? Porque a gente vai fazer essas trocas de ideia, ela consegue a consulta prévia, ela nos possibilita a ter este diálogo, não é? Um conhecer o pensamento e o querer do outro, isso é importante. E aí, além de tudo, faz com que a gente possa estar construindo uma coisa de mais segurança, um projeto de mais segurança, que venha para dentro do território respeitando a nossa cultura, nossos costumes, a nossa forma de organização social, a nossa, mesmo dentro do Tembé, que somos só um povo, mas também respeitando a nossa diversidade, não é?
Então isso é importante para nós, muito importante para nós. Muitas coisas são construídas por aí e que a gente nem sabe para nós. O protocolo de consulta não só nos possibilita a saber o que está construindo, como nos dá espaço para construir junto. Então isso é importante e vou sair daqui muito alegre e até assim, porque já orienta a gente também, né? Quantos projetos não foram feitos e que a gente disse que não deu certo, que não andou, que prejudicou, não é? E que a gente só tem a lamentar. Por quê? Porque a gente não foi consultado. A gente sendo consultado, a gente tem uma outra expectativa, sem dúvida nenhuma. E o protocolo de consulta, ele só vem nos fortalecer para que a gente possa falar o que a gente acha, o que a gente pensa, como que a gente deve fazer, né? Ele vem para somar, porque tem que ter o protocolo de consulta para que eu possa ir até aqui, eu posso não ir até aqui, né? E a gente ter esse entendimento, né? Junto às pessoas que vêm de fora, né? E como seria bom tivesse esse protocolo para todos, em todas as áreas, né? Esse protocolo, para que a gente possa realmente ter firmeza das coisas que a gente pode, o que a gente não pode, né? Dentro do nosso território. É fundamental porque é uma forma de escutar as nossas necessidades em cada área que a gente precise, né? Tipo, respeitando o nosso modo de ser nas nossas aldeias. Então isso é fundamental para que não venha interferir na nossa vida, mas que ela venha fortalecer principalmente a questão cultural e social. Eu costumo dizer que quem entra, a partir do momento que entra no nosso território, ele tem que sentar com a gente para nos ouvir. Por mais que a porta ela esteja aberta, mas a partir do momento que eu entro dentro da tua casa, eu tenho que te conhecer e tenho que saber qual é a tua necessidade, do que tu está precisando. Então eu vejo o protocolo como essa porta aberta, né, que está aqui, mas também como uma barreira que está bem aqui na minha frente, que vai dizer, não, esse aqui é o limite aonde tu pode chegar, o que tu pode fazer e o que pode ser aplicado aqui dentro do território. Dá autonomia para a gente poder ter as nossas decisões dentro da nossa aldeia, na base, passar para toda a nossa comunidade e que a comunidade toda seja beneficiada, né? E ser reconhecida, para as pessoas entenderem que aqui quem manda é nós indígenas, então tem que acatar o que a gente decidir aqui, não só nós aqui na nossa comunidade, como a comunidade geral aqui do Tembé. Na verdade, ele é uma porta de entrada de projetos que ele que vai dizer para algumas empresas que vêm como é que a gente quer ser informado. É por isso que a gente vê essa importância do protocolo de consulta, porque muitas das vezes a gente reúne, né, e a gente discute como a gente tem a nossa cultura aqui, né, e decide algumas coisas aqui na comunidade, como cacique, como representante de nossas comunidades, né, e o protocolo vem ajudar isso nas decisões, nas tomadas de decisões. Então, o protocolo de consulta ele é importante para que nós tenha voz e força ativa para que as pessoas não venham interromper no que nós queremos. E é muito importante, né? Porque a gente tem que entender, né? Então a gente está agradecido, né? Não só eu, como daqui do Tecorral, como a comunidade, estamos aí na luta. E principalmente construir esse projeto que nós entendemos como os caciques e liderança, que será, vamos se dizer, a nossa Constituição do Povo Tembé. A Constituição do Povo Tembé como algo normativo que vai seguir as futuras discussões de qualquer empreendimento ou projeto futuro que há dentro do nosso território. Então foi algo trabalhoso, mas que valeu a pena. Então a gente tem que muito agradecer aos parceiros, ao UFPA, a todas as instituições que apoiaram direto ou indiretamente essa grande iniciativa para que o povo também possa concluir com êxito, né, este protocolo. O modo de vida do povo Tembé está profundamente ligado à floresta. Mas esse modo de vida tem sido cada vez mais ameaçado. As mudanças climáticas, o desmatamento, os incêndios,
O avanço das fazendas e o uso indiscriminado de agrotóxicos afetam diretamente a saúde da floresta e, com ela, a vida dos povos indígenas. O território Tembé, que antes era refúgio de equilíbrio e abundância, sofre hoje com o impacto dessas pressões externas. Rios secam, animais desaparecem e o solo perde sua força. Cada vez mais, o povo Tembé sente os efeitos da degradação ambiental em seu cotidiano, na pesca, na caça, nas roças e até na água que consomem. Proteger a floresta é proteger também quem vive em harmonia com ela há gerações. E ouvir os povos indígenas é essencial para enfrentar os desafios ambientais do presente e do futuro. A invasão, ela trouxe uma perca muito grande para nós. E como os paus que te tiram as cascas, muito não tem mais não, se acabou. Por causa da invasão. Entraram e acabaram com um bocado da floresta que tinha, né? Não tem mais. Tanto preocupação para caça, para alimentação, como remédio para fazer o tratamento pessoal. E sobre a fazenda é a mesma coisa, a mesma preocupação, porque a fazenda ela não se acaba só num tanto. Ela fica desvastando, né? Porque não se acaba só num pedacinho. Quanto mais tem gado, mais tem que ter a fazenda ser maior, né? O campo ser mais devastado. Então tem uma preocupação para nós. Como ela estava falando, tem certos tipos de árvore que já não tem mais, né? Mais difícil. Aí para mim que já estou idoso, com a idade que eu estou, que já estou com 70 anos, e não é nem tanta idade, é a falta da minha vista. Que eu tenho dito, falei uma porção de gente aqui em casa, que eu estou com 70 anos, eu ainda não, se eu já tinha visto, não me lembro. Se eu vi um verão do tamanho desse que fez esse ano passado. A minha área lá, quando eu jogo veneno, ela prejudica muito meus garapés e até a aldeia. Que nós perdemos 2 anos de castanha de caju na nossa região, foi por causa do veneno, entendeu? Nós perdemos roça, feijão, pimenta do reino que nós tínhamos, tudo foi afetado. O açaí também, nós não tivemos açaí nessa época, com uns 2 anos que o açaí veio voltar a frutijar. E o caju até hoje não prestou mais. E até a nossa saúde mesmo, porque eu vou te falar, nessa época a gente via que quando eles batiam o veneno, quando era tarde, a gente sentia o efeito do veneno. E os matos morreram tudo na perto de casa, maior força que nem vários tipos de mato mais fraco, embaúba, essas coisas, tudo murchava. Mamão nós perdemos, um bocado de mamão que nós tínhamos lá, tudo foi perdido nessa época do agrotóxicos. Foi avião mesmo que foi jogado foi avião mesmo, não foi a drone não. E veio um pessoal lá, fizeram um levantamento lá, e a gente disse o que aconteceu tudinho, mas até hoje a gente não recebemos nenhum respaldo de nada, né? Os venenos que eles jogam nas fazendas, entendeu? Para fazer esses plantios grandes deles aí, esse veneno acaba, numa chuva dessa, acaba chegando tudo pro rio. Teve uma época aí que do nada a gente via os peixes morrendo. E era bastante peixe, esse tempo eu esqueci o ano, mas morreu bastante peixe. No verão a gente sofre muito incêndio de fogo, né? Fogo ele tem trazido para nós uma preocupação muito grande, tem queimado muito a nossa floresta aqui. E para nós aqui é um dos piores assim, impactos que está trazendo a diminuição da nossa floresta. Sem falar em outras coisas, mas assim, nesse momento o que está mais assim, afetando mesmo é o fogo. E claro que as grandes empresas também com a situação do agrotóxico, né? Que também às vezes acaba eles fazendo o trabalho deles e cai no rio e acaba também prejudicando o peixe, né? Morre muito peixe e contamina a água. Então isso também é outro problema sério para nós. E que a gente gostaria de ter uma forma de como está resolvendo isso, né? Chamar a atenção das autoridades, tanto municipal como estadual, principalmente as autoridades que são responsáveis por essas coisas, né? Que viessem nos ajudar para acabar com esses impactos,
essas perseguições, esses problemas que atingem o nosso povo. Eu quero falar aqui também um pouco relacionado ao trabalho dos guardiões que a gente tem aqui, né? Aqui na Tiarg, né? Terra indígena do Rio Guamá. Esse ano passado a gente recebeu uma doação, né, de um famoso, parece Leonardo DiCaprio. E a gente usou essa doação para combate da queimada, combate aos madeireiros, aos poceiros, né, que são os colônios que entram. A gente ingressou nesse serviço, né, de toda a aldeia a gente tirou um guardião, 2 guardiões, para montar essa equipe. E foi um serviço excelente que a gente fez, inclusive eu sou do guardião, né, sou eu de cacique e um primo meu de cacique também, ou seja, tem 2 caciques no grupo dos guardião. E aqui nossa equipe conta com 33 guardiões no momento. Um número pequeno, né, para a dimensão do nosso território de 270 mil hectares de terra, para a gente estar andando. Então a equipe é muito pouca, mas a gente espera futuramente, né, com alguns projetos, inclusive o projeto agora do carbono, a gente quer melhorar essa quantidade de gente. E a gente vê muita dificuldade na parte de logística, né? A gente tem nossas motos que a gente anda, própria nossa mesmo, a gente mete nesse trabalho, né? Aí quebra uma peça, a gente fica às vezes muito a mercê, né? E a gente está fazendo esse serviço, né? Só que aí, finalizando o ano, né? A gente acabou o projeto que a gente tinha, né? Que era dessa doação, e a gente acabou parando o grupo de guardiões por questão de recurso para manter as viagens. Só que aí com o projeto de carbono a gente pretende retornar às atividades, inclusive com melhoras. É muito sucesso o trabalho dos guardiões. Hoje a gente tem eles como base no monitoramento do território. Através disso, desse desmatamento, a gente também, que as caças elas vão também cada vez mais se afastando. Os rios vão secando e isso é uma preocupação muito grande para a gente. Que antes a gente via que não era assim. Era farto de tudo. De caça, de peixe. O rio nunca secou da forma que secou agora. Entendeu? Fica analisando que cada dia que passa a situação é mais complicada. Eu acho nós indígena, a gente precisa muito da nossa floresta em pé. Por qual motivo? Porque sem ela a gente não é nada. Né? Porque da nossa floresta a gente retira os nossos pássaros, que é para tirar as penas, né? Para fazer os nossos artesanatos. A gente tira os nossos alimentos, né? Para manter os nossos rios, nossos garapé vivos. Né? Porque sem a floresta nada a gente tem. Né? Uma forte enchente do rio pegou de surpresa os moradores da aldeia Nazatil. As águas subiram rapidamente e as famílias indígenas tiveram que deixar suas casas às pressas. Até hoje, a reconstrução das moradias não está completa e muitas famílias ainda enfrentam dificuldades para retomar a vida com dignidade. Era à noite, era de dia? Era à noite. Foi um desespero, como é que foi isso? Foi à noite. Foi? Quando deu 5 horas da manhã, já acordaram para descer da rede, já foi com o pé na água. Nossa. Aí foi desespero. Nunca aconteceu pra tirar isso, as crianças, tirar a família de dentro da casa. Eles do Cajueiro deram apoio na voadeira também, muito de lá vieram ajudar a fazer barraca. E até hoje a gente vem lutando, que a gente, não sei se eles aí, as casas são, mas tem casa que não é ainda tapado dentro, entendeu? Na aldeia Mangueira Uraim, um incêndio inesperado colocou em risco a vida e as moradias dos moradores. Porque já fazia dias que estava pegando fogo e nós não dormia, só observando o fogo que vinha de lá, né, pra cá, e botando água nos baldes, deixando tudo ajeitadinho para quando chegasse próximo, nós jogasse água na casa, né, para não queimar. Aí como tava só nós quatro pessoas aqui só no dia, aí começou o fogo, já pega por aqui tudo, aí nós ficamos cercados pelo fogo e correndo mais atrás de água, que é para não deixar queimar as outras casas também. E aí foi
de manhã até umas 6 horas, correndo atrás de água para poder apagar. Apagar não, para amenizar, né? Uma casa ali, nos pés de manga, queimou o galinheiro e a outra que estava ali. Só não queimou a nossa e as outras porque nós jogamos água. Todo ano tem, não sei de onde é que surge, né? Mas todo ano tem. Aí essa correria, para não ficar, tipo, a pessoa não dorme, tem que ficar acordada para estar olhando o fogo. Esse ano os pessoal foram combater fogo para ir também para dentro da mata. Muita gente se reunindo para isso, né? E é todo ano isso. Esses episódios mostram como as mudanças no clima afetam diretamente os territórios indígenas e a urgência de ações concretas. O povo Tembé espera que, daqui para frente, todos os projetos que venham a ser realizados dentro do território respeitem suas decisões e atendam às reais necessidades das comunidades. Entre essas prioridades está o reflorestamento. Uma demanda urgente para recuperar áreas degradadas, fortalecer a floresta e garantir a continuidade do modo de vida tradicional. A gente entende que um projeto da forma desse aí, ele poderia ajudar nós muito. Reflorestar as áreas que precisam ser reflorestadas, né? Porque as áreas que já existe mata, né? A gente sabe que tem, mas é pouca, né? Tá mais na região do Gurupi, aqui na nossa região é pouca que tem, né? Mas tem muita área que é secundária, que já está crescendo, já cresceu muito, né? E um projeto desse, a gente sabe que era a única solução para nós reflorestar aquelas áreas que foi degradada, né? Vai voltar o porcão, vai voltar a anta, vai voltar toda a biodiversidade que acabou. As áreas que estão degradadas, todas que já estão degradadas, como que nós podemos estar reflorestando? Nós temos nossas metas, né, que é nosso território, né? Nós precisamos de uma proteção do nosso território, porém a FUNAI, a Justiça, tanto o estadual como o municipal e federal, eles não conseguem manter uma proteção no nosso território, né? E nós precisamos de uma proteção no nosso território em torno das áreas, né, onde mais tem invasão de caçada, e até ainda tirando madeira ainda, né? Nosso entendimento, esse projeto vai ajudar muito a gente, né? Tipo, educação e saúde nós precisamos, né? Porque nós não temos, né, as políticas públicas como o governo fala, né? Só promete, mas não temos, né? No nosso entendimento, esse projeto vai ajudar tudo isso nós. A própria cultura, né? A gente precisa desse apoio da cultura também, né? Só que nós somos um pouco, ninguém não somos muito bem atendido pela saúde, né? Porque a nossa saúde, sabe como é, o nosso posto é aquele posto ali, é provisório, foi nós que fizemos mesmo, né? A nossa escola também, foi nós que fizemos mesmo também. E o pessoal trabalharam, mas no abastecimento de água que é do rio, né? A água do rio, ela foi puxada a água do rio lá. Então a CESAI só tem aquela caixa lá e aquele motor, o resto foi nós que fizemos aqui também, né? Então é isso aí que nós achamos. Nós temos aqui uma voadeira que foi da SEMEC também, que deu para carregar os alunos para estudar na Piarruda aqui para lá, são 3 horas de viagem, né? Tá aqui a voadeira, tá bem aí. Então nós não tem. Quando nós adoecemos aqui, nós pedimos pro Cajueiro que nós ajudar aqui sobre a saúde. Eles vêm aqui, tem o barco da saúde lá, que é a voadeira, né? E vem buscar aí. Quando não tem, nós dá o nosso jeito e tem que sair pro Cajueiro lá, porque nossa técnica lá do Cajueiro, nossa enfermeira, né? Nós temos uma técnica aqui, mas a nossa técnica lá vem só de mês a mês aí. Aí quem dá ajuda aqui para nós é a nossa que trabalha aqui na aldeia, né? Ela que nos ajuda aqui. E a gente tem muitos problemas com relação à educação. Com a falta da infraestrutura, né? Começando pela escola. A escola quem construiu fomos nós mesmos. A gente fazendo coleta. As aldeias aqui, a aldeia Itaputiri, a Tauari e aqui a Zawaruhu, que faz parte dessa escola. O governo praticamente ele contrata a gente, só paga nosso salário, mas ele não faz a escola, né? A gente que construímos e a gente tem muita dificuldade por causa disso, material também, não tem material, a merenda que vem também pouca. Porque a gente está trabalhando também em cima do projeto que também vem a colheita de semente para reflorestamento. A gente trabalha com viveiros, questão de mudas também. E hoje o objetivo, ano passado a gente teve um foco muito grande da queimada, e hoje o objetivo nosso é trabalhar em cima do reflorestamento no nosso território. Porque a minha aldeia ela é uma aldeia muito carente.
Nós não temos abastecimento de água de qualidade, então esse projeto, eu creio que vai funcionar. Tudo isso nós precisamos. Nós não temos água tratada. Uma escola, que na minha aldeia não tem escola. Nós construímos uma agora, 3 salas por conta própria nosso mesmo. Agente de saúde na aldeia que falta também. Professor. Casa para alguns indígenas que não conseguiram pegar certos projetos do governo que vem. O reflorestamento é uma coisa muito importante para eu, para a minha comunidade. Porque nós vivemos muito da caça, da pesca, da agricultura. E eu vejo muita questão coletividade, trabalhar no coletivo, os projetos que venham para a coletividade da comunidade, porque o individualismo ele já não é muito bom para nós. E quando a gente vê alguém pensando dessa forma do individualismo, é porque ele já tem isso lá do branco, ele já vê na televisão e tudo mais. Mas eu sempre penso nessa questão do coletivo. O projeto é realmente do autossustento para a comunidade, para que também a gente não dependa. Às vezes a gente tem tanta terra, bora plantar o que a gente come, né? Porque a gente plantando o que a gente come, a gente não pega tanto agrotóxico do que vem da cidade para cá. Que hoje a gente já tem muitas doenças vindas desses alimentos que a gente compra lá na cidade que vem para cá. E nós temos também assim pensado em questão da medicina tradicional. Mas a gente já fez oficinas da medicina tradicional e aqui tem tanta coisa rica. O que a gente precisa é financeiramente de custear para que a gente possa também levar isso adiante, né? Porque senão nossas crianças elas vão ver o quê? Elas, né, vão dizer o quê para os filhos dela. E outro ponto também que eu sempre vejo, que eu acho que é muito importante estar dentro desse território, né? É que qualquer projeto que venha beneficiar o nosso território, que ele venha abranger todas as aldeias, porque ele chegou no nosso território. Ele chegou no nosso território, então ele tem que alcançar todas as aldeias. Como alcançar todas as aldeias? Que de forma, vamos se dizer, na repartição de benefício, né? Que todo mundo seja beneficiado, todas as aldeias. E que a organização grande que vai captar esse recurso do projeto para desenvolver dentro do território, já tem esse papel de fazer essa articulação e fazer esse repartimento de benefício igual para todas as aldeias. Qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer empresa que venha ser parceiro da gente, ele tem que ter um compromisso. Então ele tem que ser bastante transparente e provar para a gente que ele tem compromisso e que isso não tenha enrolada. E com isso é um direito que assiste nós e dá mais segurança para os órgãos que acompanham a gente, como o FUNAI, Ministério Público Federal, todos os órgãos que estão aí vendo se de fato está sendo legal ou não. O projeto Viera sempre foram os projetos empurrados com a barriga, né? Mas esse projeto que está saindo agora, que é o projeto de carbono, ele está sendo bem conversado. Se não der certo, é porque não tem de dar. Mas pelo menos a gente está sabendo, está discutindo, está colocando o propósito que a gente tem, as dúvidas que a gente tem, apesar de ainda ter muita dúvida, mas a gente já está entendendo mais ou menos para que é e para que serve, né? Durante muito tempo, o povo Tembé sofreu com a repressão à sua cultura. Foram proibidos de falar e ensinar sua língua tradicional, impedidos de dar nomes indígenas aos filhos e de realizar cerimônias ancestrais. Essa tentativa de apagamento cultural deixou marcas profundas, mas não apagou a memória nem a força desse povo. Nos últimos anos, teve início um movimento de retomada cultural. Professores têm ensinado e incentivado a conversação na língua Tembé, fortalecendo o uso cotidiano entre jovens e crianças. Cantores resgatam os cantos antigos, levando adiante o som da ancestralidade. Cerimônias tradicionais voltam a ser realizadas, com orgulho e respeito às origens. Com a construção do protocolo de consulta, o povo Tembé garante que, daqui para frente, qualquer projeto que impacte seu território deverá ouvir suas necessidades. E entre elas está a valorização da cultura. Porque proteger a cultura é proteger a identidade, a história e o futuro desse povo. Faz 13 anos que eu estou morando aqui, eu vim do Gurupi, né? Sou filha do Caparaí, neto de Verônica, sobrinho do Sérgio Muti, neto de Lorival Tembé. Eu vim aqui tentar ajudar, né, meus parentes, né,
Aqui o Edinaldo, ele é meu tio, né, também, Pinar. Porque aqui não falava que não tinha mais cultura, mas não é isso, não era isso, né? Foram obrigados a deixar de falar, né? Mas depois que eu vim para cá, que eu comecei a dar aula, que eu não era professora, né? Sou falante desde criança, né? Eu vim para me repassar o meu conhecimento que eu aprendi com meus avós, com meus pais desde criança. E também a nossa língua indígena, nós professores indígenas, a gente trabalha muito voltado para nossa cultura, para mais tarde a gente não ser discriminado. Porque muitas das vezes nós indígenas, só porque a gente tem um cabelo enrolado, ele já pensa que a gente não é indígena, mas não é isso, né? É por isso que meu esposo, meu cunhado, nós somos professores, a gente debate muito em cima disso, por nossos alunos falar, né? Não só estudar na sala de aula, mas também onde eles estiverem, deles colocar um pouco do que eles estão aprendendo, né? E aqui, depois que eu comecei a trabalhar, a gente já vê mãe, conversa com seus filhos, né? Já vê mãe colocando os nomes na língua nos seus filhos, que antes não podia colocar, porque eles foram obrigados a deixar de colocar o seu próprio nome na língua indígena, né? No tempo do SPI, né, veio o chefe, e tudo que o chefe fazia, obrigava eles a fazer, eles tinham que fazer o que ele mandava, né? Não era o que o indígena mandava. Aí nessa época foi deixado de falar a sua própria língua para praticar o português. É nesse motivo que não teve as festas da moça, não teve os nomes na língua indígena. E se a gente não preservar a nossa cultura, como é mais tarde que a gente vai se comunicar, né? Já é um pezinho para o índio, para o não branco falar, não, eles não são indígenas, que não falam, né? E a nossa identidade, para nós, é a nossa fala. Não é só dizer que você é indígena e não conhecer da sua realidade, da sua cultura, né? E aqui a gente já fez a oitava festa, né, Turipá? Da festa da moça, depois que eu tô aqui, né, a gente já fez a festa da moça, já fez a festa das crianças. Cada vez mais a gente quer fortalecer a nossa cultura, né? Então esse projeto que vai vir, ele vai ser importante na área da saúde, da educação, do autossustento, do reflorestamento, mas a base principal, no meu ponto de vista, enquanto indígena, enquanto professora, é não deixar sumir a identidade cultural, fortalecer isso, que é a língua, que é as cantorias, que é os artesanatos, que é as histórias, que é valorizar os nossos mais velhos, que a gente busque, dentro desse projeto, fortalecer isso. Saber como éramos antigamente, nossa forma de se organizar, de decidir, de agir, de lutar, para ir fortalecendo na escola, na comunidade e levando esse pensar de antigamente à frente, porque é isso que nos diferencia o povo indígena do povo não indígena. É esse nosso modo de ser e de viver. A gente busca fazer esse trabalho de fortalecimento. Nós temos professores indígenas bilíngues dentro da escola, né, de arte, mas este ano, na nossa semana pedagógica, na minha aldeia, a gente buscou também essa responsabilidade para a gente, porque a gente trabalha na educação geral, com as várias disciplinas, né? Mas tem os professores específicos. Então, como a gente está vendo que há necessidade, a gente também está fazendo esse esforço com nossos alunos. Fazer rotina. Nossos alunos, vocês vão falar o que vocês já sabem, porque todo mundo aqui sabe uma frase, uma cantoria, alguma coisa. Então, é pôr em prática. A nós, mulherada, nós trabalhamos também com a questão da cultura, né? Estamos trabalhando com agora a parte das sementes, que é essa escolazinha, a gente vai e coleta as sementes na mata para fazer nossos artesanatos de sementes. E também a gente produz de pena, mas o foco mais agora é as sementes. E quando há essa questão do protocolo de consulta, quando vem essa questão de que a gente possa dizer o que a gente quer, né, que é a consulta livre, prévia, informada, né, e tudo mais, se tudo isso viesse a acontecer, tanto na área da saúde, da educação, do território, não acontecia os conflitos que o povo vai para lá e
e diz assim, olha governador, olha presidente, não é assim que a gente quer, isso aqui vai nos atingir dessa forma, isso aqui vai atingir a gente dessa outra forma. E se ele pensasse em primeiro consultar a gente, antes de fazer as leis, antes de colocar tudo isso, né, não teria essa briga, porque cada povo ele se organiza de forma diferente. E a gente espera, o povo Tembé espera com muita ansiedade que esse processo venha logo se concretizar na consulta, né, que está sendo feito, que a gente busca conseguir mais recursos para a gente poder ter mais tranquilidade e poder defender o território Alto Rio Guamá e também o nosso povo com a cultura, com tudo aquilo que é de importância para o povo Tembé Teneterrara. Então, para mim, isso é uma alegria, né, e uma satisfação estar junto com o meu povo, né, porque eu não sou a mais e também não sou a menos, né, apenas estou para seguir os nossos caciques, as nossas lideranças, né, porque eles são os nossos tutores, os nossos orientadores e eles que estão nessa frente, né, de formação. Eu apenas estou aprendendo, né, com eles. Então fazer parte dessa organização, que é onde também está representando eles, né? No momento que eles falam, não, você tem esse poder, vá lá e resolva. Então para nós, para mim, é um papel importante. Eko emapu amai po ahahe e ahe he he he. Eko emapu amai po ahahe he ahe he. O ejarawa una deve ejarawa o dawato vira dawato. Eko emapu amai po ahahe he ahe he he. A história do povo Tembé é feita de resistência, sabedoria e conexão profunda com a terra. Mesmo diante de tantos desafios, invasões, repressões, queimadas, enchentes e ameaças ao seu modo de vida, o povo segue de pé, lutando com coragem pela sua cultura, pelo seu território e pelo direito de existir com dignidade. Porque mais do que proteger a floresta, eles estão protegendo suas raízes, suas memórias e o futuro das próximas gerações. Que este documentário sirva como um chamado à escuta, ao respeito e à valorização dos povos originários, guardiões da floresta e da vida.